Muito bem, pessoal, retomamos. Vamos dar sequência no nosso plano de voo para hoje, a partir de investigação direta pelo Ministério Público. Então, já vimos lá a diferença entre atos de prova, atos de investigação, falamos sobre a necessidade de fundamentação do despacho de indiciamento, não é, Jefferson? Falamos também sobre o contraditório e a ampla defesa mitigados que existem no inquérito policial. Depois a gente viu a possibilidade de atuação da Defensoria Pública no inquérito policial e a nulidade absoluta que vai ocorrer a partir de uma interpretação sistêmica do artigo 128 da Lei 8094, inciso 11 e artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB, não é mesmo? Que foi uma redação nova introduzida no Estatuto da Ordem em 2016, se eu não me engano. Na sequência falamos sobre o absurdo da incomunicabilidade da pessoa presa e vimos que infelizmente ainda acontece. A Paloma inclusive deu relatos nesse sentido. A gente viu a notícia dos garotos presos acusados de terrorismo que ficaram 7 dias sem advogados num presídio federal. E aliado a uma legislação de emergência como a Lei 13.260 constitui um exemplo aí daquilo que poderia ser o direito penal do inimigo, não é? Aquela ideia construída pelo professor Gunther Jacobs. Depois a gente falou um pouquinho sobre o trancamento do inquérito. A gente viu que a jurisprudência construiu algumas possibilidades, especificamente quando se tratar de uma investigação de crime de fato atípico, ou quando já tiver ocorrido a extinção da punibilidade, ou quando ainda não existirem elementos suficientes que indiquem a possibilidade do cometimento de um crime ou da autoria de alguém, não é mesmo? E, por fim, agora começaremos a falar sobre investigação direta pelo Ministério Público, tá? Pode parecer que esse é um tema que não é muito afeta a Defensoria Pública, e de fato não é mesmo. Mas aqui tem uma questão especial que nos diz respeito, tá? E é claro que para a vida prática isso é importante. Atualmente, vocês têm acompanhado pelo noticiário, o Ministério Público tem trabalhado ostensivamente, né, em forças-tarefas e etc e tal. Isso tudo, gente, acontece quase sempre por meio de um PIC, de um procedimento investigatório criminal que tramita sobre a presidência de um membro do Ministério Público, tá? Portanto, a gente vai tentar entender o que é esse tal do PIC, como ele está regulamentado atualmente e quais são suas especificidades, tá? A gente sabe que o inquérito policial não é necessário para a formação da opinião delicti. O Ministério Público pode oferecer a denúncia mesmo sem que tenha existido um inquérito prévio, não é isso? A persecução penal é composta, a rigor, pela fase de investigação preliminar e a fase judicial. Mas a gente sabe que a fase de investigação preliminar é dispensável. O IP é a forma mais comum de investigação, mas a gente também sabe que não é a única, porque existe o PIC no Ministério Público, existe a CPI, existe a sindicância e assim vamos. Portanto, o que o Ministério Público fez aqui foi quase que regulamentar no recurso extraordinário com repercussão geral, número 593727, a possibilidade de investigação direta pelo Ministério Público, tá bom? E aqui a teoria que o Ministério Público, que o STF se utilizou para reconhecer a possibilidade de investigação direta pelo Ministério Público foi a teoria dos poderes implícitos. E é por isso que esse tópico é importante, inclusive para a carreira da Defensoria Pública. Tá? A partir dessa teoria dos poderes implícitos, a gente vai também extrair algumas conclusões para a Defensoria Pública, tá? Muito bem. O Ministério Público pode oferecer ação penal, não é isso, Ilka? O Ministério Público não é obrigado a passar por uma investigação preliminar para oferecer uma denúncia. Portanto, o que o STF disse foi o seguinte: quem pode o mais, quem pode oferecer a denúncia independente de uma investigação prévia, pode o menos. Isto é, realizar essa investigação diretamente.
Se o Ministério Público não depende de uma investigação prévia, se a partir de notícias de jornais, de denúncias anônimas recebidas no próprio Ministério Público, o representante do parquê pode oferecer acusação, ele também pode, evidentemente, colher esses elementos por meio de um expediente apuratório. O PIC, Procedimento Investigatório Criminal. Com base nessa teoria, aqui para nós da Defensoria Pública, a gente vai também extrair uma conclusão parecida. Ora, se a Defensoria Pública é legitimada, e aqui fazendo uma conexão com a matéria de difusos e coletivos, a propor uma ação civil pública, a Defensoria Pública também pode instaurar um inquérito civil, com base na teoria dos poderes implícitos. Não foi isso que o STF disse? O Ministério Público pode oferecer denúncia, portanto também pode instaurar inquérito e investigação direta. A Defensoria Pública, já que pode propor ação civil pública, também pode instaurar inquérito civil, tá? Eu acho que desse ponto de vista, para nós, no que se refere à investigação direta, é o mais importante, tá? Fazer essa conexão com a Defensoria Pública. O STF, no recurso extraordinário que eu mencionei anteriormente, deu uma regulamentada nessa história. Existiu uma resolução antiga autorizando a possibilidade de investigação direta pelo Ministério Público, né, os famigerados PICs, e nesse recurso extraordinário, o STF veio e disse, fixou algumas regras, deu alguns parâmetros para essa investigação. Tá? Primeira coisa, o PIC não deve ser a regra. Ele é um método excepcional de investigação no sistema penal brasileiro. Já diz alguma coisa aí, né? Até porque a gente tem um código de processo penal que elegeu um modelo típico de investigação, que é o modelo policial, certo? Portanto, o PIC não pode ser a regra. Segundo, deve acontecer, sobretudo, nos crimes contra a administração pública e naqueles crimes praticados pelas próprias polícias. Aqui tem uma lógica. Ora, será que a Polícia Civil estará interessada em investigar os crimes contra a administração praticados pelos seus chefes? Afinal de contas, o governador do estado é o chefe da Polícia Civil. É ele que nomeia o secretário de Segurança Pública, o chefe imediato das forças da Polícia Civil. Nesse sentido, é evidente que o governador do estado, não estou dizendo nada sobre ninguém, viu, Uli? É evidente que o governador do estado vai nomear um secretário de Segurança Pública mais alinhado às suas convicções, né? E esse secretário de Segurança Pública pode eventualmente remover um delegado, censurar outro, criar umas dificuldades na vida de um outro, caso esses delegados passem a investigar fatos que incomodem o chefe do executivo. Além disso, o chefe do Poder Executivo tem a chave do cofre. Ele consegue asfixiar economicamente a carreira, caso essa carreira passe a incomodá-lo, não é isso? Inclusive, a Luciana Zafalon acabou de lançar um livro muito interessante, A Política da Justiça, se eu não me engano é o título, em que ela faz uma análise das instituições de justiça do Estado de São Paulo e conclui que há um verdadeiro esquema de autoproteção entre Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, não é? Essa é a conclusão que ela desenvolveu na sua tese de doutorado apresentada na Fundação Getúlio Vargas, na Faculdade de Administração Pública, se eu não me engano. Então, o PIC, a investigação direta do Ministério Público, vai servir para evitar que essas autoridades não sejam nunca investigadas. Porque, afinal de contas, essas autoridades, esses governantes, conseguem estrangular os seus investigadores, de um ponto de vista político-econômico. E aí, o PIC vai servir justamente para suprir, eventualmente, não estou dizendo que eles fazem isso, hein, gente? Só estou dizendo que, eventualmente, o PIC pode vir a suprir essa hipótese. Tá joia? E mais que isso,
os crimes praticados pelos próprios policiais, né? Pode ser que existam policiais nas forças que eventualmente se corrompam, que eventualmente vendam armas e etc. Quem vai investigar esses policiais? Civis, por exemplo. Bom, então faz sentido existir um outro órgão que possa investigar, inclusive, esses fatos. E aí o STF vai e discorre sobre isso no acórdão daquele recurso extraordinário que eu mencionei a vocês anteriormente, que eu me esqueci o número, tá? Gente, não poderá ser um procedimento sigiloso, né? O PIC não pode. A publicidade é a regra na democracia. Assim como o investigado tem que ter acesso ao inquérito policial, como diz o Estatuto da Advocacia, como diz a Lei 8094 no inciso 11 do artigo 128, como diz a súmula vinculante número 14 do STF, é necessário que os investigados tenham informação da investigação, que é um dos pilares do contraditório, tá? Quando um membro do Ministério Público vai instaurar um PIC, vai inaugurar uma investigação direta, ele precisa baixar uma portaria. E essa portaria vai dizer quais serão os fatos ali investigados, assim como uma portaria de inquérito. E essa portaria, Jefferson, depois a gente vai ler na resolução de 2017 que regulamentou o PIC novamente, essa portaria tem que ser enviada ao PGJ, no caso do Ministério Público do Estado de São Paulo, para que o próprio PGJ faça o controle externo daquela promotoria, daquele membro do Ministério Público, né? Porque se esse promotor instaura um inquérito e não conta para ninguém, se instaura um PIC e ele não conta para ninguém, quem vai fiscalizá-lo? Ninguém. Ele pode gestar aquela investigação por tempo indeterminado, afinal de contas ninguém sabe que aquilo ali existe, não é? Portanto, o papel do PGJ é esse. Essa portaria tem que ser dada ciência ao PGJ. E aí o Ministério Público vai dizer quais são os fatos que ali são objetos de apuração. Evidentemente que o objetivo é evitar devassas indiscriminadas na vida das pessoas, né? Por exemplo, o Ministério Público tem um poder de fogo muito alto, né? E, atualmente, ser investigado pelo Ministério Público já é algo bastante gravoso, como a gente viu no caso até mesmo de um inquérito, a ideia das penas processuais. Imagina se o Ministério Público instaura 3, 4, 5 PICs contra você é um governador candidato à reeleição, portanto, sem foro por prerrogativa de função nesse momento, né? Não, né? Nesse caso, se o governador está candidatando à reeleição, ele pode, mas se ele for se candidatar a um outro cargo, ele tem que ter renunciado 6 meses antes. E aí ele perdeu o foro. E o Ministério Público vai instaurar 4 ou 5 PICs contra ele. Qual a chance dele na campanha eleitoral? Entende? O Ministério Público tem que descrever aqueles fatos objetivamente apurados. Tá bem? Muito bem. O objetivo é evitar a devassa na vida das pessoas. Gente, e aí em 2017, no finalzinho do ano, surgiu essa nova resolução. Eu recomendo que vocês leiam a resolução 181 de 2017 do CNMP, tá? Muitos problemas ali. Há muitos problemas. Claro que esse é um tema muito mais afeto, como eu havia adiantado a vocês, a pessoas que estudam para a carreira do Ministério Público. Mas a gente precisa conhecer as críticas, tá? E só para vocês terem uma ideia, tem mais artigos nessa resolução do que no Código de Processo Penal sobre inquérito. Ou seja, alguma coisa está errada, tá? Algumas novidades ali. Primeiro, ausência de controle externo. Tá bagunçado, gente. Ora, o PGJ não é externo, não é? Ele faz parte da carreira. Inclusive, ele disputa eleições dentro da carreira para poder chegar ao cargo de PGJ. Então,
A rigor, não há um controle externo efetivo, como há no caso do Ministério Público, que controla os inquéritos que tramitam na polícia. É diferente, são instituições separadas. Nossa, investigação secreta. Investigação secretas. Gente, como é que você vai consultar esse PIC? Você vai bater lá no gabinete do Promota? Tudo bem, doutor? Queria ver aí os seus PICs. Que PIC, cara? Não tem PIC aqui não. Não vai ver PIC aqui não. PIC. Parabéns pra você. Sai pra lá. É PIC. Não tem nada aqui. Você vai ter que pedir uma certidão do cartório distribuidor do Ministério Público. Olha, é difícil, tá? É difícil ter acesso a um PIC. Em regra, esses PICs você só descobre quando alguém é intimado a comparecer lá ou quando eles deflagram uma operação midiática dessas que a gente tem se acostumado a ver na TV, tá? Uma novidade dessa resolução 181 de 2017 são os acordos de não persecução penal. Novidade. Anote em vermelho nos seus corações, porque vai aparecer. Acordo de não persecução penal, está lá no artigo 18 da resolução 181 de 2017. É um novo instituto penal, muito parecido com a transação penal, mas não é isso, que possibilita ao Ministério Público deixar de acusar alguém, caso essa pessoa colabore com as investigações. Já ouviram alguma coisa parecida com isso? Caso essa pessoa tenha ali se comprometido a fazer algumas coisas. Coisas indeclináveis, talvez. Gente, se vocês forem ler o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, vocês vão descobrir que existe lá o princípio da obrigatoriedade da ação penal, que está atribuída ao Ministério Público. Quando a gente vê uma resolução do CNJ criando um novo instituto penal, primeiro, há aqui uma violação à reserva legal. Só poderia legislar sobre institutos penais a União, né? Artigo 22, se eu não me engano, da Constituição. Esse novo instituto criado pela resolução já seria formalmente inconstitucional. Mas mais do que isso, ele também é materialmente inconstitucional na medida em que ele viola o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Como assim o Ministério Público pode fazer um acordo de não persecução? Quem é que vai homologar isso? Como é que faz? Como é que é? E se o juiz não homologar? Percebam? O Ministério Público está dispondo de algo que é indisponível. E isso está mais grave ainda, está numa resolução. E está sendo comentado por aí como novidade da boa, como uma invenção da roda. E aqui a gente tem mais um exemplo, pessoal, de como o nosso sistema processual penal está sendo desfigurado de um modelo mais afeto ao civil law, onde há a obrigatoriedade de ação penal, e se transmudando num formato de processo penal muito mais próximo ao plea bargaining, ao common law, onde o Ministério Público pode quase tudo e faz acordos com os acusados em troca de benefícios, informações e etc. Acordos de não persecução, transação penal, delação premiada são exemplos de justiça penal negociada, que subvertem a lógica do sistema processual penal brasileiro, que é acusatório, em que vigora o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Afinal de contas, o processo é o caminho necessário para a pena. Nulla pena sine iudicio, não foi isso que a gente viu no nosso primeiro encontro? Eu tenho certeza que vocês já imaginam que as condições para que haja um acordo de não persecução penal se assemelham muito a penas restritivas de direito. Alguém que vai aceitar penas, assim como acontece na transação penal, porque afinal de contas, quando você aceitar pagar uma cesta básica, você está aceitando uma pena restritiva de direito.
sem processo. Lembra que a gente comentou no nosso primeiro encontro que a pessoa culpada confessa, não pode bater na porta do juiz e falar: eu não quero meu processo, eu quero entrar na cadeia logo porque a minha culpa moral é muito pesada e eu só vou conseguir dormir tranquilo se for na cadeia. Não pode acontecer isso, porque o processo é um direito, o direito de defesa é um direito irrenunciável. Como é que a gente harmoniza isso tudo com delação premiada, acordo de não persecução penal via resolução e transação penal? São críticas que já existem há algum tempo no processo penal brasileiro, tá? E aqui temos mais uma delas. Só para vocês terem uma ideia, a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, propôs uma ADIM, uma ADI, contra a resolução, contra a possibilidade dos acordos de não persecução penal, porque esses acordos estão usurpando a jurisdição. Como assim o Ministério Público vai aplicar penas, vai absolver alguém, vai deixar... Bom, na medida em que você, Douglas, deixa de acusar alguém, você fez o que com essa pessoa? Você absolveu ela. Em outras palavras, chame como for. Ah, não, eu vou fazer um acordo aqui para eu não te acusar. Bom, então eu estou absolvido. Aqui há violação ao princípio da jurisdição, ao acesso à justiça. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Veja como tem problemas. No PIC, Resolução 181 de 2017, novidade no final do ano passado. Tá? Eu aposto nessa matéria aí, hein? Eu acho que você tem que ler essa resolução. Eu acho que você tem que ler não só essa resolução, como os artigos que criticam essa resolução. Porque ela tem muitos problemas, como esses que eu consegui levantar aqui depois que eu li a resolução, tá? Tenho para mim que a gente está num caminho meio sem volta aí, tá? A justiça penal negociada já me parece uma realidade que já não vai mais voltar atrás. Mas a gente tem que trazer as críticas, a gente tem que manter a nossa posição, tá? Acordo de não persecução penal via resolução, acho que a gente não consegue admitir, tá? Aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, o próprio TJSP já reconheceu, já declarou a nulidade de um PIC em razão das renovações sucessivas, do alongamento excessivo no prazo da investigação. Olha esse precedente, hein? Rui Alberto Leme Cavalheiro, TJSP, de 2017. Veja-se também que as prorrogações de prazo efetuadas no referido procedimento não possuem qualquer fundamentação justificativa. O membro do Ministério Público que preside um PIC deve, necessariamente, a cada, se eu não me engano, 90 dias, fundamentar a necessidade de dilação de prazo, que basicamente é um carimbo que ele mesmo bate e assina. Quanto à limitação temporal para a investigação com efeito, não é possível haver, já que não existe nenhum inquérito policial, pois não é possível prever em quanto tempo um delito poderá ser elucidado. Isso daí todos nós concordamos. O mesmo pode-se dizer com relação ao procedimento investigatório do Ministério Público. No entanto, as dilações de prazo devem ter uma motivação, o que não está ocorrendo. Isso daqui é um habeas para trancar um pique. A autoridade apontada como coatora promotor. Quem é o órgão competente para conhecer esse habeas? TJSP. Deixo ressaltado aqui que a resolução 13, que era a antiga resolução antes dessa anterior que a gente estava comentando, do CNMP, que trata sobre o PIC, aduz que as prorrogações do prazo dos procedimentos poderão ser feitas por até 90 dias, como eu estava dizendo. Fundamentadamente, nos casos em que sejam necessárias diligências preliminares para a investigação dos fatos para formar o juízo de valor, podendo haver prorrogações sucessivas, mas sempre por decisão fundamentada no membro. Veja, a gente tem um PIC que está tramitando há anos e que aquela autoridade que preside a investigação bate um carimbo lá e renova a investigação de maneira indefinida. O próprio TJSP reconhece que isso não é admissível, tá bom?
Então, a gente vê que a investigação direta pelo Ministério Público tem alguns problemas. Tudo bem, pessoal? Podemos dar sequência aqui? Show, Douglas! Ótimo. Pessoal, então, caminhamos. Vimos aqui investigação direta pelo MP. Vamos falar um pouquinho sobre o relatório. E aqui chegando quase que ao final da nossa investigação preliminar, do nosso inquérito policial. O relatório é a peça que vai dar o fechamento das atividades que foram conduzidas, que foram produzidas ali naquele expediente, tá? É uma peça de caráter descritivo, não tem opinião do delegado. Ele não diz se ele acha que tem que denunciar, se tem que arquivar, não diz nada. É uma peça descritiva, tá? Muito embora muitos delegados lavam a alma ali, fala que esta outrora pacata cidade agora assolada pela criminalidade. E vai, né? No melhor estilo da Atena. Tá? O relatório deve descrever as diligências que foram realizadas. É um resumo para que o promotor se oriente, para que o membro do Ministério Público se oriente sobre aquilo que foi produzido. O delegado de polícia vai relatar o que aconteceu. Olha, no dia tal veio aqui a Uli, me disse que foi vítima de tal crime, que entraram na casa dela, furtaram uma bicicleta. No dia tal eu determinei uma ordem de serviço para que o investigador fosse lá e solicitasse a ela as câmeras de vídeo. No dia tal encartei aos autos as câmeras de vídeo e pude identificar o fulano de tal como sendo um possível autor dos fatos. No dia tal intimei o vizinho que viu a cena do crime e que compareceu nessa delegacia conforme termos de declarações de florestais, em que constou, vai relatar tudo o que aconteceu, até concluir quem foi ou quem não foi o autor dos fatos. Tá? E tudo bem se tiverem sido esgotadas as diligências e não haver ninguém como indicado como autor do possível crime, tá? Muito bem, o delegado pode até colocar ao final do relatório a sua opinião, tá? Mas não vincula o promotor de justiça. E essa é a regra, é isso que a gente vê aí. O delegado, por outro lado, não deverá fazer juízo de valor dos fatos apurados. Exceção, artigo 52 da Lei de Drogas, inciso 1º. Relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à autoridade policial à classificação do delito, indicando a quantidade, a natureza e da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão e a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Percebam, a lei de drogas possui um sem número de exceções, né? O interrogatório é o primeiro ato, o delegado vai fundamentar aqui a classificação do delito, o réu pode ficar preso por mais tempo, cautelarmente sem que haja conclusão da investigação, não é mesmo? A lei de drogas também constrói um rito diferenciado para aquele determinado tipo de crime que é cometido em regra, que tem como público-alvo preferencial determinado tipo de pessoa para ser acusado como traficante. E aí a gente vai somando exceções na lei de drogas, né? A regra geral. Então aqui a gente vê mais uma dessas exceções, tá bom? No relatório do inquérito, o delegado de polícia poderá justificar as razões que o levaram a classificar o delito daquela maneira. Show? Tudo bem, David? Ótimo. Muito bem, relatado o inquérito, gente, o que acontece? O que o Ministério Público pode fazer quando o inquérito sai lá da delegacia, relatado, vai para o DIPO, é distribuído lá no DIPO e depois vai para o Ministério Público? Tá? DIPO, para quem não sabe, é o Departamento de Inquéritos Policiais, que até onde eu sei só existe aqui em São Paulo. Funciona como um cartório geral de inquéritos, né? Muito bem, o Ministério Público tem algumas possibilidades de ação, Ilka. Primeira delas, se for um crime de ação penal privada,
O Ministério Público não pode fazer nada, porque ele não é o titular da ação, ele não é o dominus litis. Nesse caso, o Ministério Público deverá requerer a permanência dos autos em cartório, aguardando-se a iniciativa do ofendido. Não pode fazer mais nada. Bom, concluiu o inquérito, instaurou aqui, concluímos que de fato aconteceu assim o assado. Agora, se o ofendido de fato quiser usar esse caderno apuratório para dar substrato à sua queixa-crime e oferecê-la perante o juízo, fica a critério do ofendido. Afinal de contas, a ação penal privada ela é disponível, como vocês verão com a minha querida colega Dai no próximo encontro, tá bom? Além disso, o Ministério Público, em se tratando de crimes de ação penal pública, poderá, primeiro, oferecer denúncia. Há ali fumus comis delicti, indícios suficientes de autoria e materialidade, Jefferson, plena ação penal, vai oferecer denúncia, tá? Mas não há. A gente patinou aqui e não chegamos a lugar nenhum. Segunda hipótese que tem o Ministério Público é requerer o arquivamento. Né? Bom, relatado o inquérito, vi aqui que não tem nada. Ouviu aqui todas as pessoas, não chegamos a lugar nenhum. Não deu para identificar nas imagens fornecidas pela ULI quem era o autor dos fatos. Nesse caso, o Ministério Público poderá requerer o arquivamento, que será homologado pelo juiz. E aí a gente já sabe, Jefferson, que o Ministério Público arquiva alguma coisa? O Ministério Público não arquiva nada. O Ministério Público requer o arquivamento, tá bom? E aí o juiz poderá ou não homologar o pedido de arquivamento, a promoção de arquivamento ministerial. Beleza? E a terceira hipótese que tem o Ministério Público, quando se tratar de ação penal pública, é requisitar diligências. Só que agora terão de ser diligências imprescindíveis, porque se os autos vieram relatados, significa que a autoridade policial que conduziu aquela investigação já concluiu que não havia mais nenhuma diligência necessária para a continuidade das investigações, que, de acordo com a sua condução dos trabalhos, aquela investigação já chegou ao seu término. Então agora, se o Ministério Público requisitar novas diligências, elas terão que ser imprescindíveis. Percebam, eu disse que o Ministério Público requer o arquivamento ao juiz, mas ele requisita diligências à autoridade policial, tá? E aí a autoridade policial não tem opção. Se o promotor de justiça requisitou como diligência a oitiva do fulano de tal na rua tal, não tem choro nem vela. Vai voltar com essa cota para a delegacia, o delegado vai realizar a diligência, que poderá ser frutífera ou infrutífera, e vai devolver os autos com cota cumprida para o Ministério Público. Perfeito, Raquel? Tá? Isso está lá no artigo 16 do Código de Processo Penal, tá bom? Depois eu sugiro que vocês leiam esses primeiros dispositivos, tá? Obrigatória a leitura do Código de Processo Penal nessa parte, inclusive da resolução que eu havia mencionado do PIC. Muito bem. Aqui, salvo se houver necessidade de intervenção do Poder Judiciário, né? Essa diligência. Imagina que essa diligência que o Ministério Público requisita, na verdade, uma quebra. Então, nesse caso, ele vai, ao invés de requisitar a diligência ao delegado de polícia, ele vai representar para o juiz. E aí o juiz vai decidir se autoriza ou não a realização da diligência. Por exemplo, uma quebra de sigilo telefônico. Vamos imaginar que o juiz defere a representação do Ministério Público de quebra de sigilo telefônico após os autos terem vindo relatados da delegacia. Bom, nesse caso, com o deferimento do juízo, os autos vão baixar para a delegacia para que o delegado de polícia implemente a quebra e continue as investigações por 15 dias, como manda a lei, e depois envie de volta ao Ministério Público os resultados dessas investigações, dessas escutas, num relatório de investigação policial. Perfeito? Tranquilo até aí, gente? Então é isso. No caso de ação penal privada, o Ministério Público vai deixar os autos aguardando a manifestação do ofendido. E no caso de ação penal pública, o Ministério Público poderá oferecer a denúncia, requerer o arquivamento ou requisitar diligências.
Show de bolas? Tudo bem até aí? Ótimo. Em regra, pessoal, o ato de arquivamento não produz coisa julgada material. E aí, quando você lê as promoções de arquivamento e as decisões de arquivamento, quase sempre elas mencionarão o artigo 18 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, lê-se nova investigação, se de outras provas tiver notícias. É a ressalva do artigo 18. Só poderá ser reaberta a investigação no caso de surgimento de nova prova e não no caso de nova interpretação sobre provas antigas ou nova linha investigativa de elementos que já existiam. Não! O que é necessário é que surjam novas provas, tá? O Ministério Público não pode requentar uma investigação porque agora lembrou de uma possível linha investigativa que não tinha desenvolvido até então. Tá bem? É isso. No entanto, pessoal, pode ser que a promoção de arquivamento homologada pelo juízo produza, sim, coisa julgada material. Gente, e aí, por que isso é tão importante? Porque no processo penal prevalece o princípio do non reformatio impégios e que não há revisão criminal pro societate. Não há revisão criminal pro societate. Quando houver coisa julgada material, ainda que surjam novas provas que infirmem aquela decisão, não será possível reabrir a investigação. Tá bom? Então, vamos imaginar a seguinte situação. O Ministério Público promoveu o arquivamento de um inquérito policial porque concluiu que naquela dinâmica dos fatos, na verdade, ocorreu uma legítima defesa. Jefferson, a conclusão da promoção de arquivamento é: fato é atípico. Fato é atípico porque é amparado por uma causa de justificação. A legítima defesa está afastada da antijuridicidade do delito pela legítima. Portanto, promove o arquivamento. Ou seja, ali houve uma análise de mérito da questão. Não é que faltou prova. Não é que ninguém foi encontrado. Não é nada disso. Pelo contrário, o convencimento, a opinião delicti formada foi de que houve justa causa, houve legítima defesa, uma causa de justificação. Quando o juiz homologa uma promoção de arquivamento como essa, haverá coisa julgada material. Vai transitar em julgado e formar coisa julgada material, o que significa que não poderá haver revisão criminal para a sociedade. Se depois, sei lá, alguém descobrir que o vídeo apresentado demonstrando que na verdade a legítima defesa não era tão legítima assim, essa decisão não poderá ser mais modificada. Porque se firmou ali coisa julgada material. E não há revisão criminal para a sociedade. Perfeito? Dúvidas até aí? É como se houvesse uma sentença de absolvição. Mérito. Tá? Ótimo. Quando, em regra, então, haverá uma promoção de arquivamento? Ora, quando estiverem ausentes indícios mínimos de autoria e materialidade. E nessa hipótese, eu coloquei aqui para vocês, haverá coisa julgada formal. Porque pode ser que novas provas surjam e que tragam indícios mínimos de autoria e materialidade no futuro. 2. A atipicidade formal ou material da conduta. Nesse caso, o Ministério Público está dizendo o seguinte: gente,
A conduta é materialmente atípica, não lesionou o bem jurídico. Pelo princípio da insignificância, por exemplo. Há ali uma análise de mérito. Nesse caso, fará coisa julgada material. Idem no caso de reconhecimento de excludente, de causa de justificação, de um tipo penal permissivo, do afastamento da antijuridicidade, da ilicitude da conduta. Nesse caso também haverá coisa julgada material, reconhecido uma legítima, um estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito ou estado de necessidade, ou até mesmo consentimento da vítima, como sustenta, por exemplo, o professor Paulo Queiroz. Nessas hipóteses em que há o reconhecimento de uma causa de justificação, de um tipo penal permissivo, de uma excludente de ilicitude, do afastamento da antijuridicidade da conduta, haverá coisa julgada material. E ainda que surjam novas provas, como a gente estava conversando, essa investigação não poderá ser reaberta. Tá bem? Qual que é o seu nome? Carol. Carol, tudo certo? Então tá bom. Então vamos lá, Carol, estamos acabando o inquérito, hein? No caso do reconhecimento de excludentes de culpabilidade, idem. O erro de proibição, por exemplo, exceto na hipótese, é claro, da inimputabilidade, do artigo 26 caput. Por que acontece com o inimputável, gente? O inimputável, ele é absolvido impropriamente, que é a maior mentira do Código de Processo Penal, não é? Absolvido nada, ele vai ser condenado a manicômio judiciário, a Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, um HCTP. Muito embora no papel estará escrito que ele foi absolvido impropriamente, né? Nesse caso, há a existência de uma excludente de culpabilidade, a inimputabilidade. Se no curso do inquérito houver um laudo de um psiquiatra a partir de um incidente de insanidade mental instaurado, que reconheça a impossibilidade do agente reconhecer a ilicitude da sua conduta na época dos fatos, será declarada a sua inimputabilidade, mas mesmo assim deverá ser oferecida a denúncia, tá? E aqui não faz coisa de julgada nada, porque ele vai ser oferecida a denúncia. E aí, no caso de absolvição, haverá coisa julgada material. Perfeito? Por fim, pessoal, causa de extinção da punibilidade. O promotor pediu o arquivamento porque o réu morreu. Alguém juntou uma certidão de óbito falsa no processo. Esse é até um caso um pouco mais polêmico. Mas, a rigor, se houver a promoção de arquivamento homologada pelo juiz com base numa causa de extinção da punibilidade, também fará coisa julgada material. Ah, mas o réu está vivo, eu vi ele na rua. Ah, mas a certidão de óbito era falsa. Ah, mas não tinha prescrição. Nesse caso da certidão de óbito falso, se eu não me engano, há precedentes da jurisprudência que relativizam. Mas no caso de um reconhecimento de prescrição, artigo 107, inciso 4º do Código Penal, que reconhece a extinção da punibilidade, coisa julgada material. Se o promotor errou a conta na hora de calcular a prescrição ou calculou a prescrição com base no tipo penal equivocado, foi pro beleléu. Não vai poder depois reabrir a investigação pelos mesmos fatos. Ninguém pode ser processado pelo mesmo fato duas vezes. Princípio do non bis in idem. Correto? É o princípio do non bis in idem que está por detrás disso tudo. Eu já fui escrutinado pelo Poder Judiciário. Eu já tive minha cabeça sob a espada de Damocles e o homem da acusação, ou a mulher da acusação, disse que não. Disse que comigo estava tudo bem. E agora vocês querem me processar novamente? Me investigar mais uma vez? Violação do princípio do non bis in idem. Ninguém pode ser processado pelos mesmos fatos duas vezes. Tá bem? Ótimo. Pessoal, muito bem. Caminhando para o nosso último ponto
sobre inquérito policial, e aí na sequência a gente começa a falar sobre jurisdição e competência, uma das matérias mais difíceis do processo penal, aí a gente precisa falar sobre o que acontece com esse pedido de arquivamento. O que acontece com a promoção de arquivamento? Qual é o controle que existe da promoção de arquivamento feita pelo Ministério Público? Carol, a resposta está lá no artigo 28, que é um artigo polêmico. Para muita gente boa, esse artigo não vale, e para muita gente boa, esse artigo vale. Olha que difícil. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Gente, pode ser que o Ministério Público entenda que ali não houve crime, mas o juiz entenda que houve. Que, de fato, ali há crime. E aí, quando o juiz discordar do pedido de arquivamento do Ministério Público, a solução está dada no artigo 28 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral, e este oferecerá a denúncia ou designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então o juiz estará obrigado a atender. Essa é a solução do Código de Processo Penal. Se o PGJ entender que é caso mesmo de arquivamento, acabou ali. O juiz não tem mais o que fazer. Tá? É como se o próprio juiz estivesse recorrendo, Uli. É como se o próprio juiz estivesse recorrendo. Por outro lado, se o PGJ entender que é caso de ter sido oferecido mesmo a denúncia e o colega da primeira instância comeu bola, aí o Procurador-Geral de Justiça designa um outro promotor para oferecer aquela denúncia. É o chamado promotor do 28. Existe um promotor que fica lá no gabinete só oferecendo novas denúncias quando acontece isso. É o promotor do 28. O Rogério Greco foi promotor do 28 por um tempo. E outros tantos professores de cursinho desses mais conhecidos também. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? Uli, se o magistrado entende que ali há crime, eu te pergunto, ele receberia a denúncia? Se essa denúncia fosse oferecida? Ele vai receber essa denúncia, David? Está recebida. Está recebida ou não está recebida, família? Está recebida. E aí, muitas pessoas vão dizer, gente, esse juiz não é mais imparcial. Esse juiz quebrou a sua imparcialidade. Um juiz que se coloca contra o acusador que está requerendo um arquivamento em favor do réu, esse juiz se converte ele próprio no acusador. Esse juiz, Uli, ele é um juiz espectador ou um juiz ator? Ele é um juiz ator. Ele está tendo iniciativa no processo. Ele está saindo da sua posição de equidistância e assumindo um lado. Qual é o lado dele? Se ele discorda do arquivamento da investigação porque ele entende que há crime, ele tem uma opinião. Ele tem uma tese. Portanto, ele já não é mais imparcial. E esse é o principal argumento contra o 28. É claro que se o Procurador-Geral de Justiça designar um novo promotor para oferecer essa denúncia será recebida. O juízo de admissibilidade já foi feito antes mesmo da denúncia ser oferecida, o que é um absurdo. Subverte a forma do processo penal. E forma é garantia. Olha que problemático isso. Aqui, o juiz mistura a sua posição de julgar e acusar. Ele acaba, ao mesmo tempo, acusando e julgando. Porque sem a participação dele nesse processo, não haveria acusação. Alguém discorda disso? Sem a atividade desse magistrado que manda os autos ao 28, não haveria acusação. Não haveria, Jefferson. Portanto, em alguma medida, o próprio juiz incorpora a acusação. Ele, em alguma medida, passa a acusar o acusado.
Percebam? Mas, como eu estava dizendo, também tem muitos argumentos a favor do 28. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse promotor de justiça. Acho que ele ainda é promotor aqui em São Paulo. Ele era promotor do júri. E alguns anos atrás, ele publicou no Facebook dele, era junho 13, se eu não me engano. Ele publicou o seguinte texto: estou há 2 horas tentando voltar para casa, mas tem um bando de bugios, uma espécie de macaco, se eu não me engano, revoltados parando a Avenida Faria Lima e a Marginal Pinheiros. Por favor, alguém poderia avisar a tropa de choque que essa região faz parte do meu tribunal do júri e que se eles matarem esses filhos da puta, eu arquivarei o inquérito policial? Petista de merda, claro, óbvio. Filhos da puta, vão fazer protesto na puta que os pariu. Que saudade da época em que esse tipo de coisa era resolvido com borracha nas costas dos merdas. Medras, ele escreveu errado. Olha que grave, Uli. Olha que grave. Ao mesmo tempo, se a gente não tem um juiz que pode minimamente controlar a atividade do Ministério Público, a gente vai permitir que esse tipo de promotor arquive inquéritos policiais quando se tratar de policiais militares, por exemplo, que atiram contra bugios revoltados, seja lá o que isso signifique. Olha que grave. Como resolver esse dilema? Como resolver esse dilema? E me parece que esse promotor de justiça, ele é reincidente. Porque em 2011 ele já tinha... Depois eu dei uma bugada, né? Em 2011 ele já tinha dito o seguinte: notícia do R7. Promotor diz que bandido, abre aspas, tem que tomar tiro para morrer, fecha aspas. E pede à justiça o arquivamento de processo. Em documento do 5º Tribunal do Júri de São Paulo, ele defende policial que matou suspeito. Abre aspas, palavras do promotor. Bandido que dá tiro para matar tem que tomar tiro para morrer. Foi com argumentos desse tipo que o primeiro promotor de justiça do 5º Tribunal do Júri pediu à Justiça de São Paulo que arquivasse um processo sobre um suposto assalto contra um policial civil que terminou com um suspeito morto. O crime, considerado pelo promotor como ato de legítima defesa, ocorreu em setembro de 2010. O texto da promotoria é de 24 de março de 2011. E agora, Uli? Como a gente resolve esse dilema? É difícil. Por isso que, ainda que minimamente, o argumento favorável ao 28 é: gente, a gente precisa ter o mínimo controle da atividade do Ministério Público. Porque senão, o Ministério Público vai absorver quem quiser, quando quiser, como bem entender. E aí o Ministério Público se converte numa espécie de operador e criador de uma política criminal própria. Porque ele vai passar a arquivar casos em que policiais atiram contra outras pessoas e as matam. E, gente, tipo, não é uma hipótese, né? Meio que acontece isso, como as notícias mostram. Então, ainda que minimamente, quando o juiz rompe essa imparcialidade, ele está controlando a atividade desse promotor de justiça que tem uma política criminal própria, às vezes racista, às vezes homofóbica, às vezes sei lá o que, preconceituosa, que viola direitos fundamentais de alguma minoria, mas garante, por outro lado, uma política criminal desenhada pela Constituição Federal. E aí, Uli, eu acho que a solução para esse caso seria, além de designar um novo promotor, designar um novo juiz. Tá certo? Esse juiz que mandou pro 28 não pode mais julgar esse caso, é óbvio. E aí, eventualmente, se o PGJ designar um novo promotor para o 28 e esse novo promotor oferecer uma nova denúncia, essa denúncia não pode ser distribuída para esse juiz que já manifestou seu convencimento. Esse juiz já tem um
juízo. Ele já tem um pré-julgamento. E a solução, portanto, seria que ele não recebesse, ele não analisasse essa denúncia, um outro juiz pudesse decidir. Esse juiz já é suspeito, para não dizer impedido. Afinal de contas, a gente já sabe qual que é a opinião dele sobre a admissibilidade da acusação. Se a gente sabe qual é o resultado antes do resultado ser dado, não há julgamento. Há pré-julgamento. Correto? Fomos bem até aí? Tudo bem? Tá bom. O ideal seria talvez afastar esse juiz que manda o pedido de arquivamento para o 28, retomando a ideia do juiz de garantias. Se a gente tivesse um juiz de garantia, esse problema do 28 que a gente acabou de enfrentar não existiria. E, gente, aí alguém poderia falar, mas isso nem é muito caro, juiz custa muito. Juiz de garantia? Como assim? A gente não tem juiz nem para aquilo que precisa aqui agora. Imagina criar juiz de garantia para todas as varas. Gente, não é isso que eu estou falando. Bastaria, por exemplo, que o juiz da vara par funcionasse como o juiz de garantias da vara ímpar. E o juiz da vara ímpar funcionasse como o juiz de garantia da vara par. E assim, esses juízes atuariam, respectivamente, apenas naquelas investigações preliminares das varas pelas quais eles não julgam as ações, os méritos das ações penais. Olha que simples, não precisa criar cargo novo para ninguém, não precisa gastar dinheiro. É organização judiciária. Perfeito? Entenderam o que eu disse? A criação da figura do juiz de garantia resolveria jurisdição e competência em 10 minutos para a gente começar o nosso tema e acabar num futuro próximo, tá? Certamente esse é um dos temas mais difíceis da matéria de processo penal. Leia, releia e faça muitos exercícios, tá bom? A regra aqui é não ter regra. São tantas exceções que é muito difícil memorizar todas as hipóteses de identificação de competência. É muito difícil fixar competência, tá? Na prática, na teoria e nas provas. Então, não se martirizem. Esse é um tema difícil. Muito bem. Pessoal, jurisdição. Dizer o direito, tá? Essa é a primeira premissa que você tem que ter. A jurisdição é o poder de dizer o direito. É um poder do Estado, tá? E esse é um poder que é indivisível. A jurisdição é una e indivisível. Está atrelada ao poder soberano de um determinado Estado dizer qual é o direito aplicável dentro do seu território. Quem decide qual é o direito aplicável dentro do Estado é o Estado. Né? A gente até teve uma polêmica recente sobre a recomendação da ONU, no caso Lula. Mas a gente não pode esquecer que o próprio Estado, nesse caso, abriu mão de uma pequena parcela da sua soberania quando assinou o Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU, de 1966, se eu não me engano. Tá bem? Portanto, a jurisdição é um poder do Estado. Ela é una e indivisível e está atrelada ao poder de dizer o direito dentro de um território. Faz parte da soberania do Estado, tá? A jurisdição, além disso, tem uma outra dimensão. A jurisdição enquanto direito fundamental. Para o professor Auri, mais do que um poder dever do Estado, a jurisdição é um direito fundamental do cidadão. É um direito de ter o seu pleito reconhecido pelo Poder Judiciário. De não ser lesado sem que o Estado se pronuncie sobre aquilo. É o direito de poder pedir ao Estado uma tutela. É o direito de acesso à justiça, que está lá no artigo 5º, inciso 35, como eu já mencionei. E que tem um livro muito importante, não é mesmo, para a Defensoria Pública, do Mauro Capelletti, Brian Garf, Acesso à Justiça, não é isso? Tem que ler. Jurisdição, é ou não é, Ilka?
É difícil, porra, a gente escolheu direito. Vamos fazer o quê? Tem que ler. Tem que ler, meu. Tem que ler. Esse é dos curtinhos que você vai no final de semana. Entendeu? Muito bem. Além disso, além dessa dimensão enquanto poder, tem a dimensão enquanto direito fundamental. Tá? Eu tenho que ter o direito de me socorrer aos braços do Poder Judiciário, como a gente coloca nas petições, não é isso? Para que o Estado garanta o meu direito, para que o Estado impeça a violação do direito meu. Tá? Além disso, gente, a jurisdição se subdivide em competência enquanto função ou atividade e também em competência enquanto garantia da jurisdição. Vamos entender isso. Vamos comer o boi aos bifes, como minha querida chefa me ensinou há pouco tempo atrás. A competência enquanto função ou atividade estatal significa a repartição da jurisdição no território. Quando alguém te falar competência, o que você tem que ter em mente? Bom, existe o poder de dizer o direito dentro de um território. A competência é o fatiamento desse poder de maneira organizada. A competência é a repartição do poder jurisdicional. E isso serve para a administração da justiça. Se fosse um território pequeno, talvez as regras de competência fossem mais simples. Mas eu não sei se vocês perceberam, mas o nosso território é grande, né? Exatamente por isso que a gente tem muitas regras, até por isso, né? A nossa justiça é bastante diversificada, o que também contribui para que haja um número excessivo de regras de competência. Tá? São regras que servem para organizar a prestação desse serviço público. Não se enganem. A jurisdição é um serviço público. Não se enganem. O magistrado é um servidor público. Ele está lá para nos servir. Tá? Muito embora. Eles algumas vezes se esquecem disso. E mais do que isso, a competência também é uma garantia da jurisdição. O professor Auri vai dizer exatamente isso. Gente, eu preciso conseguir identificar o meu juiz natural. Eu preciso conseguir identificar dentro dessas regras de competência de maneira clara e objetiva quem vai me julgar. Tá? A competência é um limite ao poder punitivo. Eu não quero ser julgado por um juiz de uma determinada vara lá do sul. Eu não quero que esse juiz escolha me julgar. As regras de competência, Jefferson, servem justamente para impedir que um determinado magistrado, por exemplo, persiga alguém. As regras de competência servem justamente para que eu tenha conhecimento prévio de quem é o magistrado que poderá vir a julgar o meu caso ou não. É uma garantia que limita o poder punitivo. É uma garantia que impede que qualquer juiz me processe por qualquer razão. Perfeito? É uma garantia, é uma regra que garante o juiz natural e logo a imparcialidade do juízo, Carol. Quando há subversão nas regras de competência, quase que inevitavelmente haverá quebra da imparcialidade. E, obviamente, violação do juízo natural. É bastante difícil explicar, no caso da 13ª Vara Federal de Curitiba, como fatos ocorridos em Brasília, Rio de Janeiro, Recife, sejam julgados em Curitiba. É bastante difícil explicar isso do ponto de vista da repartição de competência da jurisdição dentro do território nacional. É quase impossível. O STF, quando decidiu que a 13ª Vara Federal tinha competência para julgar os crimes cometidos e que se relacionavam à Petrobras, fez uma manobra hermenêutica a partir das regras de conexão e continência, que a gente vai ver, que são regras de reunião de processos, simultâneos processos. Tá bem? Ali, quando a gente percebe essas manobras das regras de competência, a gente começa a ter juízes de duvidosa imparcialidade.
Juízes que não são aqueles previamente previstos na lei para julgar os fatos. Juízes que não são os naturais para a causa. Percebam? Percebam como isso tudo faz sentido. Percebam como a violação à garantia da competência, das regras da jurisdição, impactam diretamente no devido processo legal. Tá joia? Eu vou ver se na próxima aula eu trago o acórdão do STF que fixou a competência da 13ª Vara Federal para vocês verem que é muito difícil entender o que aconteceu ali. Tá? Muito bem, pessoal. As regras de formatação da competência, de divisão de competência, né? E de fixação da jurisdição, elas visam garantir 3 princípios. Eu não consegui colocar na lousa pra gente. Mas é o princípio da jurisdição, o princípio do juiz natural, o princípio da imparcialidade. Se eu não esqueci de nenhum. Muito bem. O princípio da inércia da jurisdição, ele é decorrente, obviamente, do sistema acusatório. E funciona como mais uma garantia da imparcialidade. O meu juiz, ele não pode estar ativamente procurando o meu caso. Pois, caso contrário, ele sairá da sua inércia e passa a ser ator. A gente quer um juiz espectador. E quando esse juiz deixa de ser inerte, ele passa a atuar, quebrando a sua imparcialidade. Perfeito? O princípio da inércia da jurisdição significa que o poder somente poderá ser exercido pelo juiz mediante prévia invocação, sendo vedada a sua atuação de ofício. O juiz não pode saber que ele é o competente para julgar aquela causa. Ele tem que esperar acontecer o fato. Ele não pode fabricar o caso para ele. Entendeu? Como a gente já viu acontecer. Não é mesmo? A jurisdição, pessoal, deve ser acionada por parte legítima. No caso, o Ministério Público, na grande maioria das vezes, para veicular uma pretensão acusatória. Tá bem, Raquel? Além disso, como princípios da jurisdição, a gente tem, mais uma vez, a imparcialidade, como a gente já viu na nossa primeira aula. A imparcialidade, pessoal, não se relaciona com neutralidade. Eu me lembro de ter dito isso a vocês. Não existe juiz neutro. Neutro só sabão. Tá? As pessoas têm ideologias, convicções, já julgaram outras causas, sustentam teses jurídicas, jurisprudenciais e doutrinárias. E isso é absolutamente natural. Agora, o que a gente espera de um juiz é que ele seja imparcial. Tá? Se ele vota no A, no B ou no C, isso não interessa. Desde que ele mantenha a sua imparcialidade, o que significa equidistância das partes, o que significa uma inércia, o que significa um juiz espectador, o que significa um juiz que não tem iniciativa probatória. Tá bem? Muito bem. A imparcialidade, portanto, é uma construção de direito que impõe ao juiz um afastamento estrutural. Como diz o professor Auri, ele tem que se manter como um terzieta, um terceiro, em relação à atividade das partes. No caso, acusador e réu. Como meta a ser atingida, o processo deve criar mecanismos capazes de garantir a imparcialidade do juízo, evitando principalmente atribuir poderes instrutórios ao juiz. Vimos isso no nosso primeiro encontro, correto, Willi? Muito bem. A imparcialidade, evidentemente, fica comprometida quando o juiz tem poderes instrutórios ou de gestão de iniciativa da prova. Também superamos esse assunto. Além disso, como princípio da jurisdição, temos o juiz natural, que consiste no direito de cada cidadão saber de antemão a autoridade que irá processá-lo. Tá? Sem manobras, sem truques hermenêuticos, sem elasticidade daquilo que diz as regras de conexão e continência, por exemplo. Tá? É claro que em alguns momentos fixar a competência vai ser algo quase incerto, impossível de determinar. Um crime cometido, por exemplo, dentro de um ônibus que sai de São Paulo e vai até Ribeirão Preto, um furto. A pessoa saiu de São Paulo, foi até Ribeirão Preto e o notebook dela foi furtado no ônibus.
Pode ser que esse notebook tenha sido furtado em Campinas, em Limeira, em, sei lá, Leme, Porto Ferreira. A gente não sabe. A regra de fixação de competência é a teoria do resultado. Mas como a gente não sabe, a gente pode flexibilizar em algumas hipóteses como essa, tá? Mas a regra é que a gente tem o direito de saber de antemão a autoridade que irá processar aqueles fatos, tá? Além disso, a gente não pode modificar a competência posteriormente ao fato. A gente não pode criar uma nova regra de competência para julgar um caso específico, como parece que já aconteceu. Tá bem? O objetivo, evidentemente, é afastar a criação de um tribunal de exceção, um tribunal post-facto. Gente, vamos parar por aqui então? Já são quase 10h30, e aí a gente retoma na nossa próxima aula para terminar de ver os princípios da jurisdição, e aí a gente mergulha nas regras de fixação de competência, identificação de competência, foro por prerrogativa de função, foro em razão da matéria, foro por questão territorial e assim sucessivamente. Tudo bem? Nos vemos na próxima aula, gente. Obrigado.